Um livro de Revelação, Apocalipse capítulo 8, versículo 8 e 9, está escrito: O segundo anjo tocou seu chofar, e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. Um terço do mar transformou-se em sangue. Um terço das criaturas viventes do mar morreu, e um terço dos navios foi destruído. Que o Eterno possa nos dar entendimento dessa passagem do toque ou soar da segunda trombeta. Shalom a todos. Eis aqui o vulcão Cumbre, o motivo, nesses últimos dias, de muitos crentes professantes afirmarem terem tido revelação e outros confirmarem essa revelação e com isso causarem aí uma massa de manobra nas redes, pelo celular, pela internet, causando um desespero aí entre alguns crentes que acreditam que pode ocorrer um tsunami na costa nordestina do nosso país, do Brasil, e ser algo terrível, devastador. Vamos falar desse vulcão nesse estudo e ver se realmente isso procede, né? Porque existem muitas revelações, porém nem todas são embasadas nas escrituras, porque causa muito transtorno, muita falta de fé, desespero, o contrário dos frutos do Santo Espírito que todo crente escolhido, que pensa em ser eleito do eterno Criador, deve possuir. Então, que a paz do nosso amado Salvador, que veio em carne, morreu e ressuscitou de dentre os mortos em um corpo físico imortal e glorificado, esteja em nosso coração e em nosso entendimento para estudarmos esse assunto. Físico reafirma risco de tsunami no litoral da Paraíba. Desde o ano de 2007, os paraibanos são reportados para uma necessidade de monitorar as marés, ocasião em que foi feito um alerta pelo saudoso professor do Departamento de Geociência da Universidade Federal do Paraíba, Paulo Rosa, para o risco de um mega tsunami atingir o Atlântico. Dessa vez, quem confirmou o risco foi o presidente do Departamento de Física da Universidade Sia Kuala, na Indonésia. Aqui temos uma outra nota de um site na internet, que vocês podem pesquisar depois, até para ganhar mais conhecimento sobre o assunto. Desde 2001 que cientistas alertam que uma futura erupção do estável vulcão Cumbre, Guerra em La Palma, uma ilha das Ilhas Canárias, poderia causar um imenso deslizamento de terra para dentro do mar. Desse potencial deslizamento de terra à metade oeste da ilha, pesando provavelmente 500 bilhões de toneladas, iria catastroficamente deslizar para dentro do oceano. É o motivo pelo qual muitos acreditam e outros que não estão no meio científico até usam isso de oportunidade para dizer que Deus revelou e o Deus mandou falar, sendo que não tem nenhum embasamento bíblico para falar que Deus revelou ou mandou falar, né? Esse estudo é para a gente esclarecer essas coisas e procurar na escritura se existe algum embasamento bíblico para que tal fato seja realmente verdadeiro. Não provando que as revelações dele sejam verdadeiras, mas que a
previsão científica tem alguma razão. Aqui nós temos o mapa, o ponto vermelho no lado direito, representando a ilha ou vulcão Cumbre, né, próximo aqui de Portugal, Espanha, já na Europa, e dos países aqui do continente africano, costa africana. Ocorrendo uma explosão vulcânica, um desprendimento da terra vulcânico da montanha, da ilha, ela sendo lançada ao mar, como diz a escritura, realmente causaria tsunamis, que chegariam à costa americana, aos países de Cuba, Porto Rico, que também são ilhas, atingiria de uma forma mais rápida esses países que estão próximos aqui, tanto do continente africano como da Europa, Portugal, Espanha, e também chegaria à costa do nosso país, Brasil. Porém, os estados que seriam atingidos primeiro seria o estado do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, conforme a direção da onda que seria causada aqui onde está localizada a ilha. O estado de Pernambuco ele fica por trás do Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. Seria o menos atingido. Para chegar a atingir esse estado, teria que cobrir todos esses estados que estão na frente de Pernambuco. Se o vulcão Cumbre explodir, depois vamos ver isso na escritura, é possível sim, porque a escritura revela, é a revelação do Criador, é a sua palavra. Pode ocorrer sim os tsunamis, mas não na medida que estão falando que vão ocorrer, porque o que pode ocorrer são as águas serem estragadas ou virarem sangue, porque morreria toda a vida e criatura no mar, navios e pessoas também atingidas pelos tsunamis. Porém, o foco do versículo que vamos estudar agora não são os tsunamis. São as águas, a terça parte das águas, que aí ficariam estragadas ao soar ou toque da segunda trombeta. Vamos estudar a escritura que o Eterno nos revela no livro da Revelação, o Apocalipse, sobre a segunda trombeta. Porém, vamos ver o que este site ele fala sobre essa previsão desse tsunami, ou mega tsunami, que pode, através da erupção do vulcão Cumbre, atingir a nossa costa, nosso litoral nordestino. De todas essas causas possíveis, a mais comum delas é a resultante dos terremotos, responsáveis por mais de 99% dos casos registrados. Diante disso, podemos dizer que é praticamente impossível haver um tsunami no Brasil. Haja visto que o território brasileiro e suas áreas circundantes encontram-se em áreas estáveis. No interior geográfico de uma placa tectônica deste tipo de área, os terremotos podem até ocorrer, mas sem as proporções necessárias para acarretarem grandiosos desastres. A única possibilidade de tsunami no Brasil, ainda que muito remota, é uma suposta erupção do vulcão Cumbre Vieja, localizado no arquipélago das Ilhas Canárias. Nessa hipótese, tal erupção seria forte a ponto de danificar grave e abruptamente a ilha em que ele se encontra e lançar mais de 500 toneladas de terra no Oceano Atlântico, provocando fortes ondas que, entre outros lugares, atingiriam o Brasil. Você vê que tem até uma nota aqui que de 500 toneladas de terra, né, no Oceano Atlântico, provocando ondas. Porém, o foco do versículo que vamos ver não é
tanto as ondas, os tsunamis na linguagem de hoje. Apocalipse, ou Revelação, capítulo 8, versículo 8 e 9. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. Um terço do mar transformou-se em sangue. Morreu um terço das criaturas do mar, e foi destruído um terço das embarcações. Na Bíblia judaica está dessa forma. O segundo anjo tocou seu chofar, e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. Um terço do mar transformou-se em sangue. Um terço das criaturas viventes do mar morreu, e um terço dos navios foi destruído. Nós vemos aqui nesse capítulo e nesse versículo o soar da segunda trombeta ou chofar, que o Eterno revelou ao seu apóstolo João que ocorreria. Nesse juízo da segunda trombeta, nós vemos a descrição de um monte em chamas que é lançado ao mar. E desse juízo ocorrem consequências que, conforme a ciência, nós poderíamos entender que seriam tsunamis, o que corresponde a essa previsão científica sobre o vulcão Cumbre, e que alguns estão desesperados a respeito. Porém, até agora, não vi eles se embasarem nessa escritura. É uma possibilidade? Sim. É uma possibilidade do vulcão Cumbre, a ilha que está à costa africana, ser um dia o cumprimento desse versículo, ou desse juízo. Existem outros vulcões, ilhas, existem, mas o vulcão Cumbre é uma possibilidade. Não estou dizendo 100% que vai ser o vulcão Cumbre, que vai explodir, e o foco desse versículo são as águas se tornarem sangue e morrer um terço das criaturas no mar e um terço das embarcações. É muita coincidência o vulcão Cumbre estar dentro do mar por ser uma ilha, né? E por estar ativo, a própria ciência diz que existe uma possibilidade dele explodir e causar tsunami. Porém, o foco não são os tsunamis, são as águas que serão transformadas em sangue. E uma terça parte das criaturas estarão destinadas à morte. É uma possibilidade. Porém, o vulcão Cumbre não é o único vulcão conforme uma ilha dentro do mar. Existem outros. Esse juízo da segunda trombeta é tipificado exatamente, praticamente quase 100%, como realmente um vulcão. Um monte, porque um vulcão é um monte. Em chamas. Quando o vulcão entra em erupção, ele vira um monte em chamas, como está escrito. E, didaticamente, logicamente, a visão humana, se um vulcão Cumbre explode e ele está dentro do mar, é lógico que vai causar ondas e vai estragar as águas. Isso é lógico. Porém, a Escritura testifica isto. E se um dia ocorrer, quem está ouvindo essa palavra vai saber que é o cumprimento do juízo da segunda trombeta, ou soar do segundo chofar. Porém, pode ser que ocorra com outro monte, uma outra ilha, que seja um vulcão.
Não é um meteoro que vai vir dos céus, uma bomba, granizo. Granizos virão, saraiva virão, porém em outros juízos, em outras trombetas e flagelos. Esse juízo da segunda trombeta, não é a primeira, não é a terceira, quarta, quinta, sexta e sétima, é a segunda trombeta, o segundo chofar está especificando um monte, um grande monte em chamas, pegando fogo, que é lançado ao mar. Que, logicamente, se encaixa com esses indícios que o vulcão Cumbre está mostrando. Então, a erupção se desprender da ilha, já está dentro do mar e ser lançada ao mar com mais força ainda, causando tsunamis. E o foco do versículo, que é matar a terça parte das criaturas do mar, transformando a água em sangue. Esse é o foco do versículo, não são os tsunamis. Os tsunamis são efeito do lançamento do monte ao mar. Isso é o que a escritura mostra. Não é o que alguns estão tendo como revelação, estão alertando o povo. Eu coloquei aqui embaixo para vocês terem cuidado para não confundir o juízo da segunda trombeta com o juízo da primeira, nem terceira, nem quinta e assim por diante. Porque cada trombeta, quando ela é soada, ocorrem juízos diferentes. Não é tudo de uma vez. É em uma sequência. Estamos falando agora do soar da segunda trombeta, ou shofar em hebraico. E um detalhe, os escolhidos para a reunião com o Salvador, a Yeshivá, ou o arrebatamento, eles vão passar pelo soar das 7 trombetas, ou dos 7 shofar. Se alguns pensam que vão subir antes que essas 7 trombetas sejam soadas, estão equivocados teologicamente, estão errados na interpretação dessa escritura ou das escrituras que revelam o arrebatamento. E que em nome de Yahushua, o Eterno te abençoe grandemente. Shalom Aleichem.